Vive la France, la nave va. Hoje é 27 de abril de 2022. O Leite Fernandes vem ao trabalho todos os dias. Primeiro porque é preciso. Em segundo lugar, porque este escritório é uma espécie de sacrário e é necessário que o Leite Fernandes se abebere. Abeberar-se é uma expressão adequada nas notícias do dia para poder amadurecer, inclusive, emocionalmente e enfrentar as andanças da vida. O Paulo Sérgio tem as suas imagens aqui. Tem a ex-ministra Ellen Grace, por quem tem uma profunda admiração, embora nós não nos conheçamos fisicamente. Leite Fernandes sustentou uma vez perante o Supremo Tribunal Federal, ela estava lá ainda na vigência do mandato, mas nunca estivemos próximos, o que não significa que o Leite Fernandes não possa ter uma fotografia da ministra aí, nos seus tempos em que prelecionava no Supremo Tribunal Federal. E Leite Fernandes vem trabalhar sim, e antes é preciso que dê vazão a umas certas prospecções intelectuais a fim de refletir sobre o que vem acontecendo nas nossas relações com o Poder Judiciário, com o Poder Legislativo, com o Poder Executivo e com a própria Ordem dos Advogados do Brasil. Em primeiro plano, o Paulo Sérgio leu hoje um muito bom artigo do advogado criminalista Alberto Zacarias Toron, que conheceu o pequeno. Toron era adolescente, quase, já prenunciava o excelente advogado criminal em que se transformou. Toron escreve muito bom artigo no Estadão de hoje. O Leite Fernandes
escreveu uma vez no Estadão, numa briga que teve com a Procuradora-Geral do Estado, Ada Pellegrino Grinover, faz muito tempo, há uns 20 anos escreveu lá. E nunca escreveu outra vez, porque se o fizesse e não fosse admitido, seria uma perspectiva de entristecimento que o Leite Fernandes não quer assenhorear para a conjunção nas tristezas que tem da vida. Mas o Toron escreve um muito bom artigo hoje sobre o indulto, que é uma graça concedida pelo presidente da República, e tece considerações sobre a ilicitude daquilo que o presidente fez. O Leite Fernandes concorda com essa perspectiva. Toron coloca muito bem aquilo, coloca em nome individual, e isto justifica, em primeiro plano, uma crítica muito séria do Paulo Sérgio à Ordem dos Advogados enquanto entidade representativa de 1 milhão e pouco de advogados que o país tem, porque a Ordem está silente. A seção de São Paulo da OAB também está numa penumbra de natureza política, entendendo talvez que não deve intrometer-se nesses aspectos a extrapolarem a missão precípua da nossa entidade de classe. O Leite Fernandes não tem mais nada a ver com a OAB no sentido instrumental, no sentido político, e aguarda com imensa sinceridade, autenticidade e transparência que São Paulo se manifeste respeitante ao que vem acontecendo, porque a seção de São Paulo tem uma presidente pela primeira vez na história, quem sabe, aqui em São Paulo. Tem um conselho seccional que é grande, composto inclusive com muitas companheiras valentes, líderes nas respectivas porções da advocacia e que se encontram também emudecidas, aguardando o que vai acontecer no futuro próximo ou até no futuramento remoto. Alberto Zacarias Toron é conselheiro federal da Ordem. Disse o que disse, mas disse em nome pessoal, absolutamente isolado do contexto positivo da seção de São Paulo. É preciso que nós nos manifestemos, sim, porque hoje nós temos uma porção grande de advogados brancos, outra porção de advogados negros e outra porção de advogadas integrando a corporação. É tempo, sim, tempo muito certo para que as nossas companheiras se manifestem. Porque é o sentido de igualdade que nós temos, igualdade de gênero, igualdade de manifestação, igualdade de potencial, e não sucumbência das advogadas à masculinização da Ordem dos Advogados do Brasil. Leite Fernandes está aguardando, sim, que nós nos manifestemos, eminentíssima presidente eleita. O Leite Fernandes não tem mais relação alguma oficial com qualquer tipo de liderança na Ordem. O Leite Fernandes tem apenas, de graduação, a sobrevivência, porque aos 86 anos é um dos pouquíssimos preservando a lucidez e potencialidade suficientes ou adequadas, as duas, a uma manifestação como esta de agora em 27
de abril de 2022. Hora de se dizer alguma coisa, sim. O Paulo Sérgio leu o artigo de Alberto Zacarias Toron hoje, leu-o e, embora feito em nome pessoal do Conselheiro Federal da Ordem, hoje, eleito, indicado pela seção de São Paulo, ao ver do Paulo Sérgio, ele está a falar, sim, num regime de representatividade da corporação, a não ser que seja desmerecido por aquilo que o Leite Fernandes chama de base eleitoral. Base esta que o pôs num enlaçamento com o Conselho Federal da Ordem. Leite Fernandes esperava que a seção de São Paulo se manifestasse, sim, politicamente também, porque nós temos e sempre tivemos posição política. Mesmo quando Vladimir Herzog foi assassinado pelo regime, nós nos manifestamos. Nos grandes momentos políticos em que a nação esteve envolvida, o Leite Fernandes estava cooperando e confraternizando com seus corajosos companheiros. Lembra-se, Leite Fernandes, inclusive, de um momento em que havia a ameaça de que um explosivo estaria sendo posto à frente ou às portas da seção de São Paulo da Ordem, no velho edifício. E nós estávamos lá, os 18 de Copacabana. Discutimos se fugiríamos ou se ficaríamos lá dentro e apostamos. Quem abandonar este prédio sob ameaça existente vai pagar o jantar depois para os outros 17, se isto não explodir. E se explosão houver, paciência, havemos nós todos de lidar mais tarde com os nossos pecadilhos no meio das nuvens. As quais o Leite Fernandes, que tem pecados pequenos, espera chegar com a benevolência de Nossa Senhora Mãe de Deus, que é a santa preferida do Leite Fernandes. Então, o Toron escreveu aspectos muito importantes sobre a graça, concedida pelo presidente da República, e a OAB está quieta, parada, a não ser que isto esteja faltando a atenção deste velho cavaleiro andante da advocacia criminal brasileira, ainda com uma razoável dose de responsabilidade e de reforço decorrentes a responsabilidade e o reforço do tempo durante o qual o Leite Fernandes exerce a advocacia. O Paulo Sérgio tem aqui uma foto da ministra Ellen Grace, que não conhece pessoalmente, é bom que se saiba. Leite Fernandes nunca esteve fisicamente em contato com a ministra Ellen Grace. Acha e entende que ela foi uma lídima representante do sexo feminino no Supremo Tribunal Federal, substituída hoje por Carmen Lúcia, por outra cultíssima ministra, cujo nome não me vem a pelo agora, que é relatora, inclusive, dessas premissas a serem enfrentadas pela Suprema Corte logo. Com mil perdões, Leite Fernandes se lembra muito bem da ministra. Não recordo o seu nome, mas fica muito bem gravado no vídeo que a ministra relatora tem um imenso respeito deste antigo advogado criminal. E
O Paulo Sérgio espera sim que as mulheres integrantes do Conselho Seccional da Ordem se manifestem. Se, quando não em nome da corporação, se manifestem como representantes do sexo feminino, se assim puderem ser, porque é preciso que a ordem não fique em silêncio perante o que aconteceu, inclusive com ofensas muito sérias que o presidente do clube militar, cujo nome escapa ao Leite Fernandes também, o presidente do clube militar ofendeu seriamente o Supremo Tribunal Federal. Sem razão, poderia ter sido mais elegante, menos ríspido, menos delinquente, porque o presidente do clube militar cometeu, no mínimo, um sério crime contra a honra. O Paulo Sérgio se sentiu ofendido, e muito, porque em vídeo posto anteriormente, semana passada, o Leite Fernandes tinha a beca que pertenceu a Valdir Troncoso Pérez aqui ao lado. E que tinha, assim, o aroma do suor de um dos maiores criminalistas que o país teve. E que não foi levada à lavanderia, não. Foi mantida como estava. Porque aquilo é a sudorese de um sacrifício enorme que Valdir Troncoso Pérez teve durante a sua vida, que foi longeva, assim, em benefício da classe e da democracia brasileira. O Leite Fernandes pensou, inclusive, em redobrar a injúria e a difamação praticadas pelo presidente do clube militar contra o Supremo Tribunal Federal, que o atingiram também. Atingiram a beca do Leite Fernandes. Mas refletiu bastante e pensou, se quando o Leite Fernandes houvesse pensado na farda do general reformado que preside hoje o clube militar, e pensando naquela farda, a ungisse com o sangue daqueles sacrificados lá atrás durante a ditadura, estaria cometendo, quem sabe, um ato ofensivo às Forças Armadas Nacionais, se o Leite Fernandes tivesse feito isto. Não o fez. Passou, quiçá, a experimentação que vai abaixo, mas deve dizer que essa experienciação não atinge as Forças Armadas Nacionais, que têm um pedaço excelente e respeitadíssimo por todos nós, mas só aquela parte que é ruim, aquela muito pouco santa agremiação que teve satisfações múltiplas enquanto se torturava aquela pluralidade de brasileiros nos cárceres dos DOI-CODE da vida, com os segredos mantidos até hoje e não desbastados para o uso da brasilidade. Tenha-se, portanto, em mente que o Leite Fernandes nunca pretendeu injuriar, difamar ou ofender as Forças Armadas Nacionais, que contém, sim, uma cepa excelente na recondução do país à democracia plena, mas aquela parte suja do Exército Nacional que ficou lá atrás, nos subterrâneos
da ditadura, aquela parte merece assim uma repulsa muito grande e mereceria assim ser misturada no sangue daqueles e daquelas que aquela porção ruim malfazeja as Forças Armadas Nacionais fez nos idos de 1964 em diante. E para encerrar esta crônica, o Paulo Sérgio quer cumprir uma promessa, porque prometeu que se Macron vencesse as eleições na França, ele, Paulo Sérgio, tocaria com muito esforço e cantaria aquilo que considera o hino nacional francês, que é Feuille Morte, cantada em primeiras núpcias por Yves Montand. E Johnny lhe disse: Paulo Sérgio, deixe o canto para mais tarde, quando você tiver uma pronúncia muito pura do francês parisiense. Toque apenas, porque você está dedilhando bonitinha esta canção. E o Leite Fernandes vai apenas trautear, cumprindo a promessa que fez aos franceses de tocar o hino nacional francês, Feuille Morte, que romanticamente Leite Fernandes aprendeu a tocar e caprichou nesses tempos todos de pandemia para parabenizar o povo francês, sim. E Macron, presidente reeleito da França, em que a extrema-direita foi derrotada, sim, porque extrapolante daquilo que se precisa fazer para a garantia da democracia desse nosso mundo tão sofrido. Dito isto, o Leite Fernandes encerra relembrando Paris. O Leite Fernandes visitou a França algumas vezes quando era moço e trouxe de lá esta placa de prata do hotel de Crillon, que vai ornar um pedaço desta crônica. Esta placa foi trazida por Leite Fernandes de Paris há uns 40 anos. Hotel de Crillon. E serve, sim, de recado muito sério à extrema-direita, que foi vencida por Macron, e recebe os aplausos entusiásticos deste antigo viajor. Já viajou muito as Europas, conheceu bem Paris, o Leite Fernandes, e fala razoavelmente esta língua dos arautos da resistência ao nazismo, ao tempo e ainda vertendo por aí. E Leite Fernandes tem boas recordações de lá. Então, parabenizando o Macron, Leite Fernandes vai tocar, sim, Feuille Morte, hino nacional francês, de autoria de Yves Montand. E não vai cantar a letra porque, segundo Dionis Tamato, Leite Fernandes ainda precisa praticar mais um pouco para a acentuação adequada ao mundo francês parisiense e a utilização correta daqueles R muito bem pronunciados do povo francês parisiense, inclusive. Dito isto, vamos prosseguir nessa nossa atividade,
Relembrando o presidente do clube militar, que poderia sim ter redarguido aquela ofensa que fez à toga dos nossos ministros, ofensa esta que resingou sobre a beca de Valdir Troncoso Pérez, que hoje pertence ao Paulo Sérgio. Poderia ter, sim, instigado o pincel, sangrando a farda do ex-general, general da reserva que preside o clube militar, mas não vai fazê-lo. Vai apenas mostrar o que poderia ter feito para redarguir a essa ofensa séria que o presidente do clube militar, cujo nome não vem a pelo, fez a nós que usamos as becas e togas honradas dos nossos juízes, inclusive da mais alta corte que o Brasil teve. E, encerrando, o Leite Fernandes se recorda agora, estava tão presente na memória do Leite Fernandes que faltou a relatora que tem esta bucha nas mãos para decidir e resolver, que é o relatório correspondente ao que se vai fazer com esse decreto espúrio do presidente da República, ministra Rosa Weber. Rosa Weber, sim, estava no fundo da memória do Leite Fernandes, dizendo que iria à chegança, sim, antes que esta crônica terminasse. E vamos sim, ao piano, tocar o hino nacional francês, Feuille Morte, posto a lume por Yves Montand. Quando o Leite Fernandes tiver uma pronúncia francesa muito bem encastoada, segundo o Dione Stamato Leite Fernandes, vai tocar e cantar. Para si, para o presidente da França, para os franceses todos, para nós brasileiros e para todos aqueles que se encantarem com a vitória da França democrática sobre a extrema-direita, que não pode não pontificar nesse nosso mundo sofrido. E lá na Viva!